nosso Video News dessa sexta-feira, hoje dia 14 de janeiro. Começamos nosso Video News de hoje mostrando um vídeo já disponível em nosso canal, que mostra o momento exato do desmoronamento do Morro da Forca em Ouro Preto. Acompanhe. As imagens são impressionantes e mostram o momento exato em que o Morro da Forca veio abaixo em Ouro Preto na manhã desta quinta-feira, 13 de janeiro. O desmoronamento de terra destruiu 2 casarões históricos no local, próximo à Praça da Estação. Não houve mortes, mas o susto foi grande. Assim que perceberam o deslizamento de terra, pessoas que atuavam no monitoramento do local, ameaçado pelas últimas chuvas, saíram às pressas, inclusive agentes da Defesa Civil que estavam acompanhando a situação. O desmoronamento foi muito rápido, atingiu fiações elétricas que provocaram pequenos curtos, e quem viu o que ia acontecer alertou para que as demais pessoas saíssem da área o mais rápido possível. Um outro ângulo é possível ver a dimensão dos estragos. Logo em seguida, a Defesa Civil interditou o local e também o trânsito próximo à área da Praça da Estação. Bombeiros e Polícia Militar foram acionados. Sem vítimas, o local estava ameaçado desde as últimas chuvas. A cidade de Ouro Preto ainda continua em alerta. A situação mostra o risco de se retornar a áreas condenadas a cair ou a ceder após o período chuvoso, que devem ser tratadas com a máxima atenção, principalmente em residências e prédios próximos a áreas de encostas. Pois é, lá no caso de Ouro Preto não eram residências, né, como a gente tem visto em diversas outras em Minas Gerais, mas chama atenção, como a gente disse no vídeo, né, para se verificar as condições de segurança antes do retorno às casas e residências condenadas, né, pela força das chuvas dos últimos dias, principalmente próximo a encostas e barreiras, né. Todo cuidado é pouco, apesar de outros fatores, né, como por exemplo furtos a essas residências que acontecem aqui em Minas, é necessário aguardar o momento exato e, se possível, com o acompanhamento da Defesa Civil, para não se ver cenas como essas, né? Já pensou se fossem residências, que tragédia não teria sido provocada, né? Agora a gente fala sobre o segundo tremor de terra em 72 horas na cidade de Divinópolis, na região centro-oeste do estado. Já é o segundo tremor de terra essa semana, que aconteceu 72 horas após o último tremor da última segunda-feira. Os dois apresentaram magnitude baixa, segundo o Centro Sismológico da USP. Essa magnitude foi de 2,9, ou seja, só tremor mesmo, sem provocar outros danos. Acima de 4 graus de magnitude, os tremores já podem causar outros danos, como trincas nas paredes, quebra de vidros, deslocamento de móveis, né? Fica o alerta, a gente já falou sobre esse caso na quarta-feira, se referindo, né, à segunda-feira, inclusive com um especialista na área, né, falando ali da situação. E agora essa nova surpresa aconteceu na tarde de ontem, esse novo abalo sísmico, né, porém com a mesma magnitude, mas claro, chamando a atenção, né, porque a região central do estado está muito encharcada, muita água caiu ali. A gente sabe da estrutura central do estado também, com as minerações e diversos outros fatores, né, os morros que tem nessas regiões, montes, e com isso pode agravar, né, em caso de desmoronamento, de tremor, né, real com desmoronamento de terra, a situação ficaria bem complicada. Por enquanto, né, foi de baixa magnitude. Essa baixa magnitude equivale à passagem de um veículo pesado aí na sua rua, quando ele passa e faz aquele, né, você sente que tremeu um pouquinho a casa, você já deve ter percebido isso, né, porém sem causar muitos estragos.
Minas Gerais registrou grandes abalos de terra, inclusive o maior deles foi na cidade de São Francisco, em Itacarambi também, mesma magnitude 4,9. Isso aconteceu no século XX e em 2007. A cidade de Montes Claros, aqui em Minas, também viveu um terremoto em 2012, com um abalo sísmico de magnitude 4, que provocou alguns estragos por lá à época. Recentemente, a Bahia também relatou casos de terremotos, como você pode ver no nosso canal. Os prejuízos com chuvas em Minas Gerais já podem estar na casa de 4 bilhões e 300 milhões de reais. Mais de 6 mil casas estão danificadas ou destruídas aqui no estado, neste último período chuvoso que já chega a 3 meses. O governo federal prevê a destinação de 1 bilhão de reais para reformas de rodovias, visto que diversas delas aqui no estado foram afetadas. Também há previsão de um outro recurso na casa de 800 milhões com destinação à agricultura no estado. Diversos produtores têm assim as suas lavouras, criações afetadas, cercas arrebentadas, entre outros diversos fatores com essas condições do tempo. Hoje, na agenda presidencial, o presidente Jair Bolsonaro vai ao norte do país. Ele visita um local onde será instalado um cabeamento fluvial no programa Norte Conectado. Esse cabeamento fluvial irá interligar cerca de 770 quilômetros de extensão dentro do rio Amazonas e deve interligar cidades do Pará, como Almerim, Monte Alegre, Alenquer e Santarém, além de Macapá, no Amapá. Com uma velocidade de mais de 100 gigabytes, essa nova opção de internet no norte do país, a ideia é interligar mesmo as cidades para que ninguém fique desconectado. Aprovado pela Anvisa, a vacinação de crianças já começa neste fim de semana em muitas partes do país. No Distrito Federal, as primeiras doses devem chegar no domingo. O governo já destinou mais de 16 mil doses às crianças que têm entre 5 a 11 anos de idade. Em Minas Gerais, a distribuição das vacinas deve começar amanhã. Porém, o voo que transportava as vacinas para Belo Horizonte teve um pequeno problema e foi cancelado. Ainda não se tem as informações completas sobre esse caso, mas a gente traz assim que for possível. Aqui no estado são aguardadas 110 mil doses de vacinas e se o voo for realizado nas próximas horas, deverão ser distribuídas ainda nesse sábado às regionais de saúde. É importante lembrar que essas doses para crianças são diferenciadas, tanto em quantidade, tamanho e cor, e são assim diferentes das doses aplicadas também nas crianças e adolescentes maiores de 12 anos e dos adultos. Importante também que as crianças de 5 a 11 anos que irão se vacinar não estejam apresentando quadro febril ou outros sintomas que possam estar ligados à Covid na hora da vacinação, até porque será feito um monitoramento dessas crianças que serão vacinadas com as novas doses específicas e voltadas para elas. A vacinação já se mostrou eficaz segundo a OMS e a ideia da vacinação das crianças é criar um bloqueio da Covid-19. A hora da limpeza foi assim para muita gente vítima da enchente ontem em Governador Valadares. Hora de começar a retornar, limpar a lama densa que entrou em muitas residências, já conhecidas da última enchente em 2020, camadas super espessas de lama. A gente vai mostrar para você ao longo do fim de semana, ao longo da nossa próxima edição, como foi essa situação de limpeza e acompanhamento da baixa do Rio Doce, que tem caído cada vez mais. A gente volta a falar sobre esse assunto ao longo
deste fim de semana, né, e também no próximo fim de semana, visto que esse retorno, né, às casas é um momento de atenção, né, e um momento muito complicado, porque aqui em Governador Valadares, além de limpar as casas, as pessoas não podem deixar que a lama seque dentro delas, né? O Rio Doce já caiu para menos de 3,3 metros e a tendência é uma diminuição maior, né? Agora a gente vai trazer para você a previsão do tempo para este fim de semana. Aqui na nossa região o tempo se abre, se expande por praticamente toda Minas Gerais, o norte mineiro, a região central do país e a Bahia, justamente nessas áreas que foram fortemente afetadas pelas fortes chuvas. Com isso, né, é hora de limpar e reorganizar as coisas. A gente precisa desse tempo. Na semana que vem pode voltar a chover. Tempo aberto também e com calor no Rio Grande do Sul. Por lá, um problema do sol, né, que faz por lá é a falta de água e a seca naquele estado. Já nas outras regiões podem cair pancadas de chuva a qualquer momento, à exceção do Acre e do extremo oeste do Amazonas, onde chove forte, e também dos estados da extrema costa do Nordeste, como Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e também Alagoas, Sergipe, né? Naquela região ali mais ao extremo da região nordeste, da costa do Nordeste, onde deve cair pancadas de chuvas mais fortes. Agora eu faço um convite para você acompanhar o primeiro revista eletrônica do ano, disponível aqui no nosso canal Video News. Nós trouxemos as novidades para a telinha em 2022, olha, está imperdível. Grandes estreias já a partir da próxima segunda-feira, dia 17. Acompanhe, comente e compartilhe, porque tem muita novidade por lá. E outro convite é para você assistir às lives realizadas com os alunos do curso Segredos da Atuação com Caio Castro, realizadas também pelo nosso canal lá no Instagram. As lives estão disponíveis no Instagram e posteriormente aqui no nosso canal no YouTube. Ontem foram realizadas mais 2 lives com convidadas super especiais, entre elas a jornalista e apresentadora Keila Lima, que hoje está à frente de um programa na Rede Gospel. Uma outra convidada foi Amanda Brajó, mineira da cidade de Buritis. Elas revelaram suas histórias e contaram como foi o seu interesse despertado pela arte. Ótimo fim de semana para você, a gente volta a qualquer momento com outros vídeos aqui no nosso canal Video News.